O Santos venceu o Vasco. Primeiramente, agradecer aos amigos vascaínos pelos 6 pontos do Campeonato Brasileiro, né? E é isso, cara. O Santos jogou bem. Eu acho que dentro do possível, era um jogo realmente que... Era um jogo de 6 pontos, né? Porque Santos e Vasco precisavam muito da vitória. E, sinceramente, o Vasco poderia ter ganho o jogo, tá? O 3-0 é um placar um pouco enganoso. Mas foda-se, né? Foda-se. No fim das contas, foda-se. A gente ganhou e é só isso que importa. Eu não quero saber se teve mérito, se teve demérito do time. O Vasco não fez as suas chances e o Santos fez. O Santos também já tinha tido chance no primeiro tempo também. Então, assim, não é como se a vitória tivesse sido injusta. Não foi isso. Ganhou quem aproveitou as chances. Mas, enfim, 3-0, cara. Sim, acho que, apesar de qualquer coisa, o que importava era o resultado e o resultado veio. Então, essa é a primeira análise. Não quero saber se o time jogou mal, se não jogou. O jogo não foi fácil. E não seria. O Vasco estava jogando em casa no Januário, precisava dos 3 pontos também. Obviamente que ia propor o jogo se fosse na Vila Belmiro. Aí seria o mesmo cenário se o Santos propor no jogo. Então, assim, qualquer circunstância não era um jogo fácil, mas o Santos fez um jogo. Sim, que eu posso dizer que pelo menos foi um jogo de homem, tá ligado? Que teve virilidade, que o Santos em nenhum momento abaixou a cabeça, mesmo quando nos momentos que estava sofrendo, ninguém largou o osso. E a primeira grande chance do jogo foi do Santos, sem ter criado nada, mas foi do Santos. O Gabigol errou um gol inacreditável. Mas é isso, mano. Muito feliz pela vitória. O Santos agora pulou pra 14ª colocação, é isso? Nesse momento o Vitória está vencendo e abrindo 4 pontos de vantagem, mas é isso. O Santos está em 14º com 25 pontos. O Vasco afundado na zona de rebaixamento com 22. Isso porque o Remo ainda... não, mas o Vasco não jogou igual o Remo. Enfim. Cara, sobre o jogo, a escalação, quando eu vi, eu honestamente não gostei, porque o atleta Gustavo Cavageiro não é dos mais empolgantes, né? E o João Schmidt também é um cara que eu tenho muito problema. Embora eu entenda a deficiência do elenco, a deficiência da posição em si, mas o João Schmidt pra mim... E assim, nada contra o atleta, tá? Eu acho que é um cara que, pra compor elenco, eu acho uma ideia válida, mas ele ser titular me irrita muito. Eu entendo as circunstâncias e tal, o elenco também não é grande coisa, mas o cara foi titular na Série B em 2024, ele continua sendo em 2026, se ele fosse um cara assim, um cara realmente, absoluto no meio campo, ok, mas não é o caso. Então me irrita bastante, mas enfim, deu certo, essa é a realidade. O Cavageiro, principalmente quando começa o jogo, você entende pra que ele tá ali, não é pra puxar contra-ataque, porque ele só corre, realmente é um cara que tem muito problema com a bola no pé, mas ele cumpre a função dele de puxar o contra-ataque, de correr, né, esticar o campo, vamos dizer assim. Cara, de resto, também tinha muito medo da dupla de zaga. O Luan Pérez não vinha de bons jogos, né, virou até reserva, e o Bilharão improvisado. Então, assim, pra mim, eu vou ser bem sincero, quando eu vi a escalação, eu tinha certeza que pelo menos o gol do Santos ia tomar. Se ia ganhar o jogo, se não ia, beleza, mas gol era certeza. E não saiu, o Santos não tomou gol. Obviamente que aí sim entra muito demérito do Vasco, porque o Vasco teve grandes chances para abrir o placar e não fez. Mas enfim, o resto do time era isso mesmo, né? Neymar, Gabigol, Barreal também ali, Escobar, Igor Vinícius também de volta, né? A gente até achei que o Davizinho ia entrar, mas foi com o Igor Vinícius mesmo. E tudo bem, tudo certo. Cara, dito isso, então, o jogo começa 0-0, o Vasco propondo o jogo, o Vasco tendo o ritmo do jogo, o controle absoluto. O Santos não conseguia tocar 3 passes ali nos primeiros 15, 20 minutos. Mas eu, sinceramente, é o que eu falei, eu acho que isso estava dentro do roteiro, isso já era esperado pelos jogadores do Santos. E o Santos soube lidar com isso, entendeu? E eu acho que isso é um ponto muito positivo. Ainda mais pela situação que tá, pelos resultados recentes. É muito interessante ver que o Santos soube se comportar, mesmo tendo um revés que, sim, poderia ter acarretado um gol do Vasco logo de cara, tá ligado? Mas não aconteceu. E aos 24 minutos, se não me engano, ali 25, uma bola nada a ver, tá ligado? Nem foi uma jogada do Santos. A bola espirrou ali, o Barreal, a bola sobrou pra ele, cabeceou, colocou o Gabigol na cara do gol. E o Gabigol caiu na perna direita dele, errou o gol. Foi muito mal no lance. Achei que tava impedido, mas não tava. Então, assim, ele perdeu um gol claríssimo. Era do 1-0, aquele gol que você fala, vai fazer falta. O Vasco continuou em cima, continuou. Aí o Vasco deu uma baixada de ritmo ali depois desse lance do Gabigol, um pouquinho mais o Vasco deu uma baixada de ritmo. O jogo ficou meio morto. Ali pros 40 minutos, o Santos teve mais uma chance com o Cavageiro. Até, mais uma vez, uma bola meio nada a ver. Acho que o Léo Jardim saiu de soco, a bola sobrou na entrada da área. Ele cabeceou e a bola foi no travessão, assim, sem goleiro. Quase que o Santos abriu o placar ali também. Como eu falei, não foi uma jogada construída pelo Santos, né? Foi um rebote de escanteio, mas quase abriu o placar. E aí acaba 0-0 no primeiro tempo. No primeiro tempo, assim, onde o Vasco
tentou ali nos primeiros 20 minutos, acabou não conseguindo nada. O Santos teve uma puta chance que o Gabigol errou. Depois o jogo ficou morno, pá, aquele joguinho feio também, de dois times que brigam pra não cair. Padrão, brasileirão, né? E aí acabou por isso, 0x0. Beleza. Segundo tempo começa, o Santos com o mesmo time, o Vasco também com o mesmo time, se eu não me engano. Não tinha mudado ninguém, deixa eu até conferir aqui. Primeira substituição aos 17, enfim. Aí o Vasco começa muito melhor. O Vasco tem... Eu contei até o gol do Santos, o Vasco teve 4 chances claras de gol. Teve a primeira com o Tietê, que essa, tipo assim, foi aquela chance que inacreditável não ter entrado, né? Inacreditável. Foi uma boa jogada do Vasco. Eu não vou nem entrar em demérito do Santos. O Vasco triangulou muito bem a jogada. Eu acho que o Paulo Henrique ou o Andrés Gomes toca pra trás. O Tietê tá meio que na cara do gol, assim, de frente pro gol, né? Ele recebe na marca do pênalti, ele chuta pra cima. Então esse foi com certeza mais sorte do que juízo. Mas foi uma boa jogada do Vasco, não foi demérito do Santos. Depois tem um lance, acho que o Colídio, que ele... Se eu não me engano, foi um erro de passe no meio campo. O Vasco retoma no contra-ataque rápido. Aí o Colídio recebe, ele corta o Arão, mas o Arão recupera muito bem e também evita uma finalização melhor. Depois, o Vasco continua na blitz, bastante em cima, um cruzamento do Andrés Gomes que vem da direita para a esquerda, e o Robert Renan fura, mano, na pequena área. Esse realmente foi gol perdido, ele furou a jogada. Então, aí também mais sorte do que juízo. E a última chance antes tá aí um gol do Santos, foi do Pumita, que o David domina, faz o pivô, eles vão girando a bola chega no Pumita, ele chuta, a bola bate na trave ali, mas mais na trave pra fora do que pra dentro, e sai pra linha de fundo. Ali o jogo tava bem complicado pro Santos. Aí, se eu não me engano, é nessa hora que acontecem as substituições, ó. Aí o Cuca vendo que o jogo tava muito mais pro Vasco, entra o Rony no lugar do Barreal. O Barreal pra mim não fez um bom jogo. Eu gosto muito dele, acho que é um jogador que agrega bastante, mas tudo que ele tava tentando tava dando errado. Acertava todos os passes, triangulação, não driblava, tava mal. O Oliva eu achei bem discreto no jogo, não achei que ele fez um jogo ruim, mas também não achei que agregou em nada. Entra o Gustavinho pra marcar mais, e ele coloca o Roleiser, que aqui pra mim foi o que mexeu no jogo, e tira o Cabageiro, né? Mas, como eu falei, é um jogador que não dá pra se esperar nada do Cabageiro, com todo respeito, mas... também dentro do que se espera dele, né? Do pouco que se espera dele, fez uma partida justa, fez uma partida honesta. Mas enfim, a entrada do Roleiser foi determinante pro restante. Bom, dito isso, 5 minutos depois, jogada do Rony. O Rony joga ali pro meio do campo, né? O Roleiser, mano, dá uma assistência, tá ligado? É assistência, tipo assim, ele coloca o Gabigol de cabeça, assim, ele coloca no ponto futuro, mano, passezaço. E o Gabigol, que, falei, pelo amor de Deus, o Gabigol faz, ele fez. 1x0 pro Santos. E aí, cara, nesse tipo de jogo, quando você toma 1x0, ainda faltava 22 minutos, você já sabe que o outro time, se o Vasco tivesse feito 1x0 do Santos também com esse tempo aí, mano, muito difícil de reagir, os caras estão abalados psicologicamente, ainda mais tá jogando em casa, a torcida já vai dar aquela murchada. Então, quando o Santos fez 1x0, foi um alívio. Falei, caralho, beleza, mas como é o Santos também, pro Santos tomar uma virada também não seria muito absurdo não, né? Mas enfim, 1x0, mano, bolaça do Roleiser. Gabigol finalizou muito bem. O que ele errou no primeiro tempo, ele fez nesse, mano, puta finalização no cantinho do Léo Jardim. 1x0, alegria, sai aquela zica, né? Aí beleza. E a partir daí, cara, o Santos teve muita maturidade. Eu achei que o Santos controlou muito bem a partida. Aí o Vasco, isso até foi antes do gol, né? O Inestroso entrou, o David entrou e o Pumita entrou, que foi o lance que eu falei. Que foi o lance do Pumita foi 1 minuto antes do Gabigol fazer o gol. Mas enfim, o Santos teve muita maturidade para controlar o jogo a partir desse 1x0. O Santos não sofreu. O Vasco, obviamente, tentava ali, né? Normal também, o ímpeto vai ter que ser do Vasco. Mas não criou nada. O Vasco realmente morreu. E aí, 10 minutos depois, mais ou menos, aí entrou sendo no Gabigol, né, na hora do gol mesmo. 10 minutos depois, o Neymar, não sei, acho que foi o Neymar. Agora não vou lembrar, cara. Não foi o Neymar, foi uma falta na lateral. Faltinha. Aquela falta, o cara vai jogar na área de qualquer jeito. E foi o que o Neymar fez, bateu com efeito, bateu muito bem na bola. E aí o Léo Jardim fez a boa pra nós. Espalmou no peito do Arão, que no susto, ele literalmente não fez nem movimento. Ele tava parado. A bola foi pro gol, eu até na hora eu fiquei, não é possível que isso foi gol. Eu olhei pra todos os lados pra ver se o bandeirinha levantava, se o juiz dava alguma coisa, que eu falei, não é possível que esse gol vai valer. Mas valeu o gol do Ilharão, e aí sim. Alegria, sim, sai aquele, nossa, finalmente, aquele peso do corpo. Aí já era, tá ligado? Vitória encaminhada. Se fosse qualquer outro time, eu ainda teria medo do Santos tomar gol. O Santos tomar um empate, tipo, em 10 minutos, mas como era o Vasco, pelo momento do Vasco também, que é igual ao do Santos, eu falei, o Vasco não vai empatar nem fudendo aqui. Torcida também putaça já. Sim, gol, a grande realidade é que aí o gol também foi mais uma vez demérito do Léo Jardim. Até mais do que mérito do Arão, porque o Arão só tava parado no meio da área, ele só subiu que era um lance de bola parada e
deu a sorte. Enfim, 2-0, jogo matado, né, basicamente. E 4 minutinhos depois, aí o Santos realmente, o Vasco já completamente morto, o Santos tabelando ali, Roleiser, Neymar, Rony, João Schmidt, triangulando muito bem. Mais uma bola que... Aí o Neymar sofre a falta, essa foi o Neymar que sofreu mesmo. Ele mesmo bate a falta na entrada da área ali. Léo Jardim, mais uma vez, muito mal, espalma pro meio da área e o Luan Pérez fecha o caixão 3-0. Aí realmente é só pra ser feliz mesmo, né? Porque ganhar de 2-3, tudo bem que talvez no final do campeonato faça alguma diferença, mas assim, no jogo em si, querendo ou não, criou-se uma rixa entre santistas e vascaínos desde 2023, aí ano passado teve 6-0, aí esse ano teve o Thiago Mendes contra o Neymar, hoje de novo o Thiago Mendes não cumprimenta o Neymar, então assim, foi bom pra caralho, tá ligado? Eu como santista posso dizer que foi bom pra caralho, ganhar de 3, por mim podia ter sido mais, o Neymar teve mais umas 2 chances ali que podia ter feito o quarto, e seria lindo ele fechar o caixão da goleada, né, pelo contexto que eu falei do Thiago Mendes, mas enfim, 3-0, jogo ganho, o Santos conquista 3 pontos muito importantes, sobe aí pra 14º, dá uma respiradinha. Amanhã o Internacional joga contra o Remo, então assim, um dos dois vai ficar pra trás, ou os dois mesmo, né, se der empate. O Mirassol tá perdendo do Flamengo nesse momento, o Grêmio perdeu na rodada, então assim, bom demais, mano. O Santos vai voltar a campo agora quinta-feira contra o Macará, deve ir com o time reserva. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas se eu gostaria, porque eu acho que a Sul-Americana, até pelo Botafogo praticamente eliminado, o Santos vai estar numa chave que se ele passa do Macará, ele vai pegar ou o Atlético Mineiro ou o Red Bull. Um confronto que eu acho completamente aberto para ambos os lados. E se ele ganhar, aí ele pegaria provavelmente ou o Cienciano, que tá praticamente classificado, né, que humilhou o Botafogo no meio de semana, ou ele vai pegar o Tigre da Argentina ou o Montevideo City Torque do Uruguai, também dois times muito vencíveis, e aí vai na final, entendeu? Então eu acho que essa Sul-Americana o Santos pode ganhar. E, mano, pra gente que não ganha nada há 10 anos, porra, velho, fecharia muito essa Sul-Americana. A Copa do Brasil, querendo ou não, tem o Palmeiras, né? O Palmeiras é o grande problema, que se ganhar também você vai enfrentar o Vasco ou o Vitória, que são no mesmo nível do Santos. Mas o Palmeiras vai ser muito difícil. Então, assim, a Sul-Americana eu acho que é viável. A Copa do Brasil realmente vai ser na Bacia das Almas. Mas enfim, bom. Sobre o jogo, Gabriel Brazão fez uma partida correta. Ele vai muito mal no lance. No primeiro lance, né, que eu falei do Tietê, no começo do segundo tempo, ele vai muito mal no começo da jogada. A bola tava na mão dele, ele espalma assim de uma maneira bizonha e quase saiu gol do Vasco. Se saiu gol do Vasco, realmente seria muito mais criticado, mas acabou passando ileso, deu sorte. E no mais, fez uma partida ok. Escobar. Cara, o Escobar é aquilo, né? O Escobar, quem é santista sabe, não tem qualidade alguma com a bola no pé, essa é a verdade. Mas, mano, o cara é um guerreiro. O cara é um guerreiro. O cara corre os 90 minutos. Ele é muito difícil você driblar ele. E se você driblar ele, ele te busca. Então, assim, defensivamente, eu gosto do Escobar. Mas, assim, num todo, não acho que ele tem que ser titular. Acho que, digo assim, se você almeja coisas grandes, não dá pra ser titular. Mas no nível do Tal Santos, no momento atual, faz a função de uma maneira ok, pra dizer minimamente. Ofensivamente é nulo, né? Ofensivamente é nulo. Mas defensivamente. Eu acho que ele vai muito bem, sinceramente. Lô Pérez, bom, como eu falei, vinha de partidas muito ruins. É um zagueiro que, cara, na primeira passagem, baita zagueiro. Mas infelizmente teve a lesão antes de voltar pro Santos. E ele cai muito de rendimento, nunca voltou a ser o mesmo. A última partida dele tinha sido. Ele jogou contra o. Acho que contra o Macará ele jogou, né? Acho que jogou, mas o Macará também pouco dá pra se avaliar. Os caras passaram uma vez no meio campo e fizeram o gol. Que até foi em cima dele o cruzamento, né? Mas enfim. Tinha jogado muito mal contra o Botafogo, no primeiro jogo pós-Copa do Mundo. E hoje, cara, eu acho que ele fez uma partida segura. Além do gol, né? Que daí é mais um oportunismo. Fez uma partida ali, porra, dentro do contexto todo, fora de casa, com uma dupla de zaga nova, tudo ali, tá ligado? Modificado, eu acho que o Luan Pérez foi bem. Fez o dele. Não, em nenhum momento houve algum lance onde o perigo passou a ser por culpa dele. E o Ilharão, eu diria que é a mesma coisa. Você já, querendo ou não, tem que descer a régua pra falar do Arão, porque o cara não é zagueiro. Também fez um gol totalmente culposo. E entregou, cara. Também o Santos hoje defensivamente foi bem, tá ligado? É um tanto contraditório, porque o Vasco teve grandes chances, tá ligado? Mas assim, não vi erro individual de ninguém, assim, erro claro individual de alguém na linha defensiva. Aí o Igor Vinícius, até pra complementar o que eu falei, que eu não vi erro individual de ninguém. No primeiro tempo teve um lance que ele salta pra pegar o lateral do Vasco e o Cabageiro fica, eles trocam de posição, eles invertem e nisso o Robert Renan, ou o Coelho, não lembro agora, dá uma puta bola pro Piton e o Piton quase abre o placar em boa defesa do Brasão. Então assim, nesse momento o Igor Vinícius falhou, ele com o Cabageiro, faltou comunicação. Mas assim, também, como eu falei, Igor Vinícius a gente também sabe que, cara, pro momento do Santos é isso aí, tá ligado? Tem que abraçar, tem que torcer e Igor Vinícius, eu acho que
pelo que a gente esperava do que viu no São Paulo, cara, ele tá mais pro sim do que pro não. Eu, sinceramente, acho que as atuações dele têm sido mais positivas do que negativas, dentro até do que se espera dele, tá ligado? Não tô falando que ele tá jogando pra caralho, nada disso, mas do que se espera dele, mano, show de bola. João Schmidt, né? O meu grande calcanhar de Aquiles. Sou um grande hater do jogador, mas não um hater porque eu acho que ele é ruim, cara, porque eu acho que ele já passou a época dele, tá ligado? Ele agregou muito na Série B. Quando o Santos volta em 2025, e até no começo ele dá uma agregadinha, mas não dá mais, tá ligado? Como eu falei, pô, é pra compor elenco? Show de bola, mano. Mas pra se começar de titular, eu discordo plenamente, não gosto. Mas dito isso, o primeiro tempo dele, ele erra uns passes bobo, ele é muito lento a marcar, os caras giram muito fácil pra dele, então assim, vai me desgastando, dá uns lançamentos que não tem nada a ver. Mas no segundo tempo, principalmente depois que o Santos abre o placar, vale ressaltar. Não, até um pouquinho antes. Assim, ele foi correto defensivamente. Ele marcando na frente da área, ele foi correto. E quando o Santos abre o placar, eu também acho que ele cadenciou muito bem o jogo. Fez triangulação ali com o Neymar, com o Rony. Então, assim, é o que eu falei, mano. Não acho que ele tem que ser titular do Santos. Mas, enfim, é o que tem, né? Então, é isso aí. Torcer pelo melhor dele sempre. Mas é isso. Não fez uma partida péssima, não. Mas não é pra ser titular também. Mas é o que tem. Então vamos que vamos. O Oliva, como eu falei, discreto. Achei que foi uma partida bem discreta. Nem positivo nem negativo. Foi discreto. Foi discreto. Não errou nada. Não agregou em nada. E sai pra entrada do Gustavinho. Cabageiro, como eu falei, já falei do Cabageiro. É isso aí, tá ligado? É isso aí que ele vai apresentar pra gente. É isso aí que ele tem pra oferecer. E vamos com ele até o. Vamos dar as mãos pra ele e torcer pra ele. É isso. Cara, o Neymar. O Neymar, eu acho que assim, a primeira vitória do Santos fora de casa no Brasileirão não é coincidência, né? Primeira que o Neymar jogou. E é isso, cara. O Neymar, assim, ele não participa, teoricamente falando, né? Tipo assim, de gol assistência, ele não participa de nenhum dos gols. Mas o segundo e o terceiro, ele que cobra as faltas, que o Léo Jardim rebate e sai o segundo e o terceiro gol. Mas assim, o Neymar fez uma partida ok, acho que fez uma boa partida. Quando ele recebe de frente, ele sempre vai dar armar. Teve uma que ele foi cortando, chutou, o cara do Vasco salvou. Teve uma que ele deu pro Barreal também. Então, assim, cara, é o Neymar. Eu acho que contra o Macará foi muito bem, muito bem. Hoje contra o Vasco também, dentro do possível, foi bem, não foi uma partida magistral, mas fez uma partida muito correta, muito segura, não errou quase nada. Como eu falei, bateu as duas faltas que giraram o segundo e o terceiro gol do Santos. Então, assim, e olha que eu não sou um baba-ovo do Neymar, mas, cara, o Neymar nunca vai ser o problema. Nunca, nunca vai ser o problema. E, bom, mais uma belíssima partida dele no sentido. E o que eu gostei dele hoje foi a questão combativa, sabe? Eu senti o Neymar. Teve declaração, né, que ele deu no pré-jogo contra o Macará de que a torcida foi criticar que não sentia que era um time, que não corriam uns pelos outros. E ele falou, eu gostei do discurso dele, tá ligado? E esse Neymar que eu quero, mano. O cara que tem a faixa de capitão e que chama a responsabilidade. Mano, pode errar 15 vezes, mano, mas ele tá lá tentando, tá ligado? Porque se ele der o passo e o Cabageiro errar, não é ele que errou. Se ele der o passo e o Barreal errar, não foi ele que errou. Então é isso, cara. Neymar, ele, assim como eu falei, não participou diretamente dos gols, participou indiretamente, mas fez uma partida muito boa, foi combativo, marcou, deu uns 2, 3 desarmes, corria pra trás, tentava ajudar no que podia, então assim, muito positiva a atuação do Neymar, espero que ele continue assim, continue cabeça também no lugar, né, não tava fazendo aquelas birras contra o juiz, não sei o que, totalmente focado dentro do jogo, e é isso, cara, ele entregou em campo e o resultado veio. Nosso querido Álvaro Barreal hoje muito mal, achei muito mal. Eu gosto do Barreal, mas hoje, mano, tudo que ele tentava ele errava. Drible, triangulação, passe curto, passe longo, chute. Aí se era pra tocar ele chutava, se era pra chutar ele tocava. Então assim, não gostei do Barreal hoje. Mas faz parte também, né? Não é sempre que vai jogar bem. O Barreal não é um cracaço de bola, é um bom jogador. Tem a agregar. E o Gabigol gosta de irritar, né? O Gabigol, ele gosta da resenha. Brincadeira, que o gol, ele erra um primeiro gol, cara a cara, absurdo de direita. Depois ele erra uma cabeçada aqui. Também se ele dá uma casquinha melhor. O Léo Jardim saiu mal do gol. E ele já podia ter feito 1 a 0 no primeiro tempo. Teve 2 grandes chances. E aí no segundo tempo, ele tem a terceira grande chance. E aí sim ele faz. Assim como foi contra o Macará também, né? Ele teve 3, 4 chances, fez um gol. Então assim, o Gabigol, ele é o artilheiro do Santos, parado, né? Acho que ele pode caprichar um pouco mais, porque até pelo momento do Santos, cara, não pode errar aquele primeiro gol. O segundo eu ainda acho ok, tipo, dá pra passar, mas o primeiro não dá. Pro momento atual do Santos, cara, aquele gol tem que fazer. Graças a Deus não fez falta, graças a Deus ele compensou de novo, então assim, não foi uma atuação brilhante do Gabigol, mas ele fez o gol que abriu o caminho, então
É isso, agradecer, mas volto a dizer, tem que melhorar, não dá pra ficar errando aqueles gols, que uma hora vai fazer falta. Dos caras que entraram, Ananias jogou 1 minuto, então não vou nem comentar. Tassiano também, ele entra. Ele até entrou só no 1x0, né? Mas mano, pouco tocou na bola, pouco participou do jogo. Não tem muito o que dizer do Tassiano. Rolaser, pra mim, foi o cara que mudou o jogo. Gosto muito do Rolaser. Sei que ele deve. Eu sei que é a maior contratação da história do Santos. Ele ainda tá devendo. Mas, cara, volto a dizer, cara. A quantidade de chances que o Rolaser já criou. O Rolaser era pra ter umas 50 assistências no Santos. E o cara tem lá 10, tá ligado? A assistência é uma coisa que não depende só do seu. Você coloca o cara na cara do gol. Se o cara vai fazer ou não, é o cara. Sei que ele tá devendo. Eu também acho que às vezes, tipo assim, eu sinto que ele cria o jogo, ele faz tudo, mas ele não tem sabe, aquela questão objetiva. Ele não finaliza, ele não vai pra dentro. Isso me incomoda um pouco nele. Mas eu acho que é um jogador que a técnica dele, a qualidade dele é muito indiscutível. Ele é acima da média. Mas também não marca, então acaba que, porra, jogar ele com o Gabigol, aí tem um bom tempo, tem o Neymar, acaba ficando um time muito passivo. Então tem algumas questões sobre ele que, infelizmente, acabam fazendo com que ele não se torne um titular absoluto desse time. Mas eu gosto muito do Rolaser, sempre vou defender ele. O nosso querido Rony fez uma boa partida. O nosso querido irritante Rony fez uma boa partida. Ele também dá pré-assistência no primeiro gol, né? Bela virada de jogo ali da lateral pro meio do campo. Marcou, correu, como é o Rony. E é isso, cara. O Rony também é isso. A gente não vai esperar grandíssimas coisas dele, mas ele fez um jogo correto. E fiquei satisfeito com o Rony hoje. Essa é a verdade, não tem nada pra falar de ruim dele. E o Gustavinho também, acho que ele entra no lugar do Oliva no 0x0. O Oliva morto, pediu pra sair, né? Morto no sentido de cansado. O Gustavinho entrou bem, foi bastante combativo, como é ele, né? O Gustavinho é isso aí, é um cara combativo, não é aquele cara do refino técnico que vai dar uns passes diferentes, vai dar umas bolas longas, é o cara que vai marcar aquele pitbullzinho mesmo, corre atrás, marcador, e é isso, foi isso que ele entregou ali com o João Schmidt, até por entrar o Rolaser, entra o Gustavinho pra compensar a falta de marcação do Rolaser. E é isso, cara. Enfim, acho que o resumo é isso. Muito feliz com esses 3 pontos. Domingão começar a semana bem. O Santos volta a campo contra o Macará na quinta-feira. E depois tem o Mirassol, que de novo é um confronto direto. Domingo, 6h30. O Santos não deve ir contra os titulares. Quer dizer, com os titulares contra o Macará. E é foda, mano. É foda porque, assim, realmente é uma puta oportunidade de o Santos conseguir um título. Mas ao mesmo tempo é foda, você tem que abrir mão por causa do rebaixamento. E o Santos realmente não tem elenco pra jogar as 3, não vai ter a Copa do Brasil. Então, querendo ou não, ele vai ter que correr o risco de se classificar contra o Macará com os reservas, o que também é possível, porque o Macará é uma bela de uma merda. Mas depois tem o Mirassol, e aí depois já tem o Palmeiras, Corinthians e Palmeiras. Então, assim, realmente faz sentido poupar contra o Macará. Vai ter que fazer isso e vamos torcer pra que consiga classificar com os reservas. Mas é isso, enfim. O vídeo foi esse, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Pra finalizar a verdade, só gostaria, né, de colocar aqui na tela os títulos de Thiago Mendes, né, que se recusou a cumprimentar o Neymar num ato de completa infantilidade. Eles tiveram desde o PSG o Neymar falou no primeiro turno, né, que eles tinham esse probleminha, que o Thiago Mendes chegava pra bater nele, pra machucar de verdade. E, bom, aqui a gente vê os títulos do cracasso Thiago Mendes, um campeonato goiano, 2 na verdade, né, uma Série B em 2012 pelo Goiás, uma Florida Cup, os caras agora colocaram a Florida Cup pra dar uma Copa Emirates também, outra torneio no pique da Florida Cup. E ele foi a revelação do campeonato goiano, que tem 2 times. E ele jogava no maior. Enfim, cara, esse é o Thiago Mendes, né? É bom que foi na bola, foi no campo que o Neymar devolveu. 3x0, 2x1 na ida, com 2 gols do Neymar. Então, assim, o Thiago Mendes falou, meteu uma marra do caralho, não fez nada hoje, perdeu os 2 jogos pro Neymar no Brasileirão desse ano. Então, assim, é isso, cara, falta humildade. Não é questão de falar quem é você. É um bom jogador, mas enfim, babaca, foi babaca e teve o que mereceu. Bom, rapaziada, é isso, até o próximo vídeo. Santos Futebol Clube na veia e vambora, tamo junto.